As condições de trabalho dos canavieiros não acompanharam os progressos e a expansão do setor. As jornadas são exaustivas, as condições de higiene e de moradia são ruins e a qualificação profissional está apenas começando. Esse é o foco da reportagem de capa da Revista do Brasil deste mês. E para contar para a gente o que viu durante a produção desta reportagem, está aqui no estúdio do seu jornal o repórter Vitor Nuzzi. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ribeiro. Boa noite aos telespectadores. Prazer em tê-lo aqui no seu jornal. O que é que você viu? Ribeiro, a gente esteve em Guariba, que é uma cidade do interior de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, e aí tentou acompanhar um pouco a rotina desses trabalhadores, que, como você falou, tem uma realidade difícil, apesar de algumas tentativas. É um setor de contrastes, né? Se por um lado ele se moderniza visando até o mercado externo, por outro, há uma situação dos trabalhadores ainda que tem condições que deixam muito a desejar, né? Por sinal, Vitor, mais de 50% da produção de cana do Brasil está em São Paulo. A mecanização é uma ameaça aos empregos? Com certeza. Houve 4 anos atrás, os usineiros e o governo de São Paulo firmaram um protocolo sobre esse processo de mecanização e o fim das queimadas. Aqui, o protocolo determina o fim das queimadas à medida que a mecanização avance. Por sinal, a gente está com algumas imagens aí no vídeo. Você pode comentar, por favor, porque você acompanhou de perto tudo isso. Exatamente. A mecanização, por um lado, a mecanização pode ser benéfica para reduzir um trabalho que é muito desgastante e quase desumano no setor. Mas existe aí o outro lado, que é o que fazer com os trabalhadores que perdem o emprego por causa da mecanização. Alguns deles vão ser aproveitados em colheitadeiras, em máquinas agrícolas, como mecânico, mas a grande maioria não vai ter essa oportunidade. Vitor, existe uma fiscalização da situação do trabalho dos canavieiros? É uma coisa que fica ao léu? Existe um programa do próprio Ministério Público sobre isso, chamado de Trabalho Decente no Setor Sucroalcooleiro, que visa a inspecionar os locais de trabalho, e houve alguns avanços nesse setor. Mas na maioria dos lugares, ou em grande parte dos lugares, o que você percebe é que falta assim, coisas que são básicas, né? Tais como, por exemplo? Como um lugar certo para almoçar, água potável. É uma pessoa que trabalha, em média, eles perdem, segundo estudos, perdem 8 litros de água por dia. E não existe água potável para esse povo. Então, isso foi um avanço, é um avanço tão básico, né, mas que demorou para chegar para eles, né? Eles não têm, muitos deles, principalmente fora de São Paulo, não tem condição de higiene, banheiro para suas necessidades. E existe alguma mobilização por parte dos canavieiros para que isso mude? Existe mais pressão, em alguns lugares houve acordo coletivo, né, que permitiu alguns avanços, mas em alguns lugares houve mais por pressão do Ministério Público, né, para que estivessem garantia de atendimento médico, mesmo transporte. Em uma das fiscalizações, o Ministério Público flagrou, além do ônibus que não tem, como é o caso da maioria, que não tem condição de trafegar, né, o motorista não tinha nem habilitação e estava dirigindo de chinelo. A gente pode chamar isso de trabalho escravo? Acho que não chegaria a tanto, porque há uma regulamentação do trabalho, mas é uma situação, eu chamaria de trabalho quase desumano, né, pelo desgaste que representa e pela pouca remuneração mesmo. Lamentavelmente. E o que mais traz da Revista do Brasil neste mês de maio? A gente tem tem uma matéria... Por sinal, está aí a capa. Essa é a capa, né? Esse trabalhador é de Guariba, lá no interior de São Paulo, como a gente falou. Tem essa matéria sobre o mercado de trabalho chinês, que muita gente... Quem escreveu foi um professor Walter Pomar, que desmistifica algumas coisas. Esta matéria sobre o modismo daquelas figurinhas de família feliz, que agora nos carros, né, que virou... muita gente tem usado ultimamente, né? Aí fala um pouco disso, desse modismo e de alguns cuidados que às vezes é bom ter. Esse moço, que eu posso dizer, se eu posso dizer assim, é pai da Marisa Monte, da cantora, foi diretor da Portela,
e é um defensor aí das músicas antigas, da preservação da memória do samba e da cultura do Brasil. Com certeza uma revista imperdível, como todas as outras edições. Muito obrigado pela gentileza da sua presença aqui, para nos trazer detalhes a respeito da Revista do Brasil desse mês de maio. Obrigado, nós é que agradecemos. Uma boa noite para você. Boa noite.